a ideia é a gente dar continuidade a esse projeto, né? Boa tarde para todo mundo, oficialmente, agradecendo a presença de todos aí. A ideia é nós darmos continuidade a esse projeto que é Conversa de Professor, que é uma conversa de meia horinha, 40 minutos, que tem rendido boas discussões entre nós, que a gente sempre sai de um modo renovado, porque o enfoque aqui é nós conversarmos sobre experiências, né? Professor Luiz, nosso convidado de hoje, muito obrigada pelo aceite, professor. Professora Giovana e eu, como condução do NAP, aí, a gente sempre pode contar com a sua sempre solícita participação, a sua generosidade na fala, né? E para todos os convidados, até então, da conversa de professor, assim como o senhor, como você fez, né? Só o senhor, por gentileza, mas é como você fez, sempre dizendo, meu Deus, mas será que essa experiência vale a pena? Né? E a gente, como na PED, tem certeza que vale a pena. Né? Então, conforme o combinado, você tem 30 minutos aí de fala, né? Se os colegas depois quiserem fazer algum questionamento, alguma coisa, a ideia é trocarmos percepções sobre a sua experiência. Então, professor, fique à vontade. Legal, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite, Deise e Giovana. Né? Espero que, na verdade, esse breve papo aí sobre algumas coisas da minha pequena, curta ainda experiência como docente na Estácio, né? Mas que possa ajudar, porque são praticamente já 1 ano e meio que a gente está na lida com os alunos, e hoje eu fiquei a encargo de falar de uma parte, né, da docência que seria relacionado como estimular o raciocínio clínico, né, dos alunos dentro das nossas disciplinas, que às vezes são disciplinas extremamente teóricas, ou que às vezes também não estão tão conectadas com a parte básica, que seria a formação, né, do nosso aluno, mas a gente consegue transformar essas disciplinas, né, num sentido de que você faça o aluno ver o quanto isso acaba sendo importante, né, na formação dele, nessa formação de médico generalista, né, onde ele teria que, na verdade, conseguir resolver, né, em torno de 80% dos problemas de saúde da nossa população e saber encaminhar o restante dos 20%. Né? Mas eu acho que o maior desafio é você chamar, né, a atenção do aluno, né, colocar ele dentro de um espírito prático, de que ele veja aquela disciplina, né, como uma disciplina onde ele vai aproveitar, né, o que for transmitido nisso e que possa isso refletir mais tarde nessa resolutividade dos 80% que ele vai precisar para atender os pacientes, né? Então, a minha experiência, pessoal, até dentro da Estácio, vou compartilhar a tela agora, né? Que eu montei algumas coisinhas para a gente poder discutir. Vocês estão vendo, né? Ok. Então, deixa eu só focar o meu pointer aqui. Contador a laser. Isso. Então, na verdade, o que eu gostaria de conversar um pouco é sobre o raciocínio clínico dentro das aulas e como a gente avalia, né, o aluno quando ele engaja, né, nesse processo de raciocínio clínico. Né? A minha experiência, né, dentro da Estácio seria nas disciplinas de oncologia clínica e de farmacologia médica. Né? Então, como que, na verdade, eu faço para o aluno ter, né, na verdade, aquele incentivo inicial de participar da aula em 2 disciplinas, né, que são muito teóricas, né? Então, por exemplo, né, na oncologia clínica é uma especialidade bastante específica, com conhecimentos muito específicos, que os alunos, a maioria deles vão precisar desses conhecimentos específicos se forem oncologistas, mas o que eles precisam saber da oncologia clínica, né, para atuar, né, na clínica geral, no posto de saúde, na unidade de emergência? Então, é nesse sentido que a gente direciona, né, por exemplo, a especialidade da oncologia clínica, emergências oncológicas, né, técnicas para rastreamento, técnicas para diagnóstico precoce. É isso a base da oncologia clínica, voltada ao que eles precisam para ser generalistas. E na farmacologia médica, se torna ainda um pouco mais difícil, porque é uma disciplina muito teórica, onde o aluno entra, né, nessa aula pensando que ele vai ter que memorizar nome de remédio, memorizar mecanismo de ação, né, memorizar efeitos adversos,
Então, o aluno acaba não tendo um estímulo, né? E às vezes não sabendo exatamente, né? Como aproveitar bem essa aula no sentido de poder usar isso mais para frente. Então, o que eu acabo usando tanto na oncologia clínica como na farmacologia? Para pegar a atenção dos alunos, para chamar a atenção dos alunos, eu inicio muito as aulas, né, com um caso clínico para estimular o raciocínio deles e para ver que isso é real, né? O que a gente vai discutir na aula tem uma implicação prática e tem um sentido, né, de a gente aprender aquilo dentro da determinada especialidade, né? Então, por exemplo, a gente sabe, né, que para estimular e para fazer o aluno raciocinar clinicamente, né, a gente precisa fazer com que eles treinem e saibam alguns princípios básicos do raciocínio clínico, que é como coletar uma anamnese, como fazer um exame físico, né, fazer um sumário dos problemas baseado só nessa anamnese e exame físico, né. Desse sumário de problemas, eles têm que ter a capacidade, isso a gente precisa treinar neles nos casos clínicos, de lançar hipóteses de diagnóstico, né? Depois das hipóteses diagnósticas, né, por exemplo, amparados com determinados exames, tanto laboratoriais quanto exames de diagnóstico, que é uma propedêutica armada, né, eles saberem interpretar esses resultados desses exames, para daí sim chegar a um diagnóstico final e automaticamente estabelecer uma conduta terapêutica. Então, a gente precisa, com o caso clínico, tanto em aulas teóricas quanto na aula prática, né, fazer com que o aluno entenda a importância de todos esses passos, porque o nosso objetivo final é estabelecer o diagnóstico mais correto possível e, obviamente, uma conduta terapêutica adequada. Mas, para isso, ele precisa saber como fazer anamnese, como fazer um exame físico, como estudar doenças, para ter um script de doença, para que ele possa gerar hipóteses diagnósticas adequadas, né? E com isso, mediante uma conduta terapêutica propedêutica armada, né, indicar os exames mais corretos para poder definir esse diagnóstico final. Então, isso é uma coisa extremamente importante, que o aluno se sente estimulado quando ele começa, né, a ver que ele consegue passar por esses passos para chegar numa conduta terapêutica. E todas as disciplinas mais da área mais profissionalizante do nosso curso conseguem fazer isso, que seria tipo um estímulo, né, para aprender algumas doenças. Por exemplo, pessoal, eu tive que dar uma aula, agora há pouco tempo, né, sobre farmacologia da insuficiência cardíaca, né? Então, assim, como que eu vou chamar a atenção para o aluno memorizar várias drogas com mecanismos de ação, com efeitos colaterais, para tratar a insuficiência cardíaca, né? Então, para começar a aula, né, basicamente, eu lanço um caso clínico, né? E esse caso clínico aqui fala, por exemplo, de um senhor de 72 anos que foi admitido num serviço de emergência, que é onde uma grande parte dos alunos vão trabalhar, né, com um quadro de febre, uma dispneia progressiva, né, plenitude pós-prandial e edema de membros inferiores de 4 dias de duração. Ele tinha uma saturação de oxigênio de 91% em casa há um dia. Aí eu começo, além da história clínica, começo a dar dados de exame físico, né? Então, frequência cardíaca de 105, pressão de 100 por 60, estertores crepitantes em ambas as bases pulmonares, como estava o precórdio, como estava o abdômen com fígado palpável a 3 centímetros, o membro inferior tendo um edema de 2 cruzes em 4, né? Então, aqui eu consigo, basicamente, identificar nesse caso clínico a primeira parte do raciocínio que eles precisam ter, que são procurar e identificar dados de anamnese e dados de exame físico que comecem a estruturar na cabeça deles, né, as principais ideias relacionadas à hipótese diagnóstica desse paciente, né? Aí eu continuo agora com a propedêutica mais armada, né, com exames agora complementares, né? E aí os exames complementares desse paciente, por exemplo, mostrou, né, que é um paciente que teve um teste para COVID positivo na biópsia no swab nasal da orofaringe, né? Foi diagnosticado negativamente com PCR para outras viroses respiratórias,
né? E diante dessa situação do paciente, de fatores de risco de evolução, né, como idade, para evolução grave, como idade, hipertensão arterial, antecedente de acidente vascular cerebral, optou-se por internação desse paciente, né? Aí se viu com tomografia que realmente existia um quadro tomográfico sugestivo de infecção por COVID, né? E também outros exames laboratoriais mostraram uma troponina elevado, um CK-MB elevado, né? Um eletrocardiograma sem sinais de isquemia e uma ecocardiografia com fração de ejeção de 35%. Ou seja, para uma aula de farmacologia, a gente iniciando com um caso clínico, ele vai, no mínimo, né, ter uma ideia, bom, eu vou tentar fechar essa hipótese diagnóstica, mas o que tem a ver isso com a minha aula de farmacologia, né, de insuficiência cardíaca? Né? Então, ele consegue ver que o que ele for aprender nessa aula de fármacos relacionados com insuficiência cardíaca, provavelmente ele vai usar num caso desse, que é um caso real, que ele vai poder pregar num pronto-socorro e vai ver e vai sentir que ele vai precisar exercitar todo esse raciocínio clínico em todas as situações da vida dele como profissional. E aqui ele começa a aprender isso dentro, né, da faculdade, já agora, por exemplo, no 5º período, onde ele tem farmacologia, que a princípio seria uma disciplina extremamente teórica de memorização de várias drogas com efeitos colaterais e efeitos adversos, né? Então, a gente inicia a aula, né, tentando fazer um diagnóstico sindrômico, um diagnóstico topográfico e um diagnóstico etiológico para incentivar eles e ver, poxa, com essa doença eu vou usar hoje a farmacologia dessa aula, né? E eu mostro, né, para incentivar eles, né, as imagens que a gente conversou, né, dentro da descrição do caso clínico. Então, imagens de tomografia de tórax, mostrando os aspectos típicos de infiltrado intersticial periférico do COVID, né? Mostra o eletrocardiograma que esse paciente fez e que não mostrou sinais de infarto, né? Então, você vai agregando raciocínio clínico dentro da área de farmacologia e, finalmente, né, a gente dá o exame mais importante, que é o ecocardiograma, mostrando a área de inchaço do coração, uma área de edema, uma área que a gente chama, então, de inflamação miocárdica pelo COVID, e fechamos aí, né, depois de feito todo o raciocínio com os alunos, um quadro, né, de insuficiência cardíaca congestiva secundária a uma miocardite viral pelo COVID. Bom, e como é que eu trato esse paciente? Ele está em um quadro de insuficiência cardíaca. E aí a gente entra, né, basicamente, vamos dizer assim, com isso que a gente lançou até agora, diagnóstico sindrômico topográfico e etiológico, que eu conversei com vocês, né? Fechamos esse diagnóstico, mas aí eu entro propriamente a minha aula, né? Então, com esse estímulo clínico, eles já conseguiram raciocinar uma parte e sabem que precisam tratar esse paciente a nível de uma sala de emergência, né? Que a gente começa a falar da farmacologia da insuficiência cardíaca, né? Definindo, né, dizendo quais são as metas da insuficiência cardíaca, né, quais são as causas de insuficiência cardíaca, mas não só enumerar, mas aqui, ó, mostrando entre elas qual é, né, a causa da insuficiência cardíaca do nosso paciente, que é a miocardite viral, né, e com isso você consegue engrenar na aula e mostrar para eles, né, já começando agora, quais são os primeiros fármacos, né, que a gente vai conseguir conversar sobre, né, basicamente a farmacologia da insuficiência cardíaca, e aí sim a gente começa a dar detalhes, né, de cada classe de medicamentos que a gente tem que usar nessa situação desse paciente com insuficiência cardíaca. E assim vai caminhando toda a aula. Então, toda a medicação que você falar para eles a partir dali, eles vão relacionar isso com o caso clínico. A gente vai voltar para o caso clínico, vai dizer o que essa medicação vai fazer, que sintomas eles vão afetar primeiramente, o que vai melhorar em primeiro ponto, em segundo ponto, ou seja, uma correlação muito importante entre a teoria, né, e a prática de um caso, né, que foi mostrado já de início. Então, esses são slides, por exemplo, que eu mostro na aula, né, para os alunos, né, mas que, na verdade, eles vêm na sequência de um quadro clínico que estimula eles a, na verdade, ficar atentos a tudo que a gente falar
na aula a partir dali e sempre fazendo essa correlação clínica. É um efeito adverso para aquele paciente, esse efeito adverso, esse nosso paciente de 72 anos consegue tolerar? Se não consegue, temos uma medicação alternativa com efeito adverso menor, né? Então, a aula não fica uma aula teórica, ela fica uma aula expositiva, mas é uma aula onde se conversa, né, o tempo todo até chegar no final do objetivo sobre um caso real, prático, e que qualquer médico pode encontrar, né, desde que esteja trabalhando num posto de saúde, numa unidade de emergência, onde a maioria deles vai trabalhar no início da carreira, né? Então, essa parte de a gente, mesmo em disciplinas mais específicas, mais teóricas, trabalhar, né, o processo de raciocínio clínico é fundamental, né? E a gente precisa saber que o objetivo realmente, que é o diagnóstico, que o aluno precisa saber diagnosticar, precisa saber tratar, né, ele está baseado nesse pilar muito importante, que é a coleta de dados, né, anamnese e exame físico, o conhecimento médico que nós vamos transmitindo nessas aulas teóricas e que eles têm que saber buscar também esse conhecimento de uma maneira livre, de uma maneira estimulada também, né? Mas que precisam saber que nem todo o conhecimento a gente dá em sala de aula, eles precisam buscar nisso, né? Para ir juntar de maneira lógica e de maneira ordenada todos esses dados de coleta de dados de conhecimento científico dentro de um processo de raciocínio para chegar num diagnóstico final, né? Então, acho que esse treinamento do aluno, né, é fundamental, né? E aqui a gente consegue ver, né, como que a gente precisa pensar no aluno para ensinar ele a raciocinar dentro de uma estrutura do processo de raciocínio clínico. E o processo do raciocínio, ele na verdade, tem alguns pilares importantes, que é o conhecimento que o aluno tem que ter, né? O conhecimento para ele poder tirar uma história adequada do paciente, coletar os dados, ou seja, a semiotécnica, né? Uma adequada representação na cabeça do aluno do problema, né? Para que ele possa gerar hipóteses dentro de um contexto clínico adequado e com a experiência que ele adquiriu de estudo, né, de doenças, de script de doença, possa chegar finalmente num diagnóstico. E, inclusive, o estudo que ele tem das doenças, né, é muito importante até para direcionar a coleta de dados que ele vai ter na frente do paciente, né, em termos de fazer as perguntas certas, de direcionar, né, a história para aquilo que ele está pensando, né, em termos de doença, né, na frente daquele paciente com os dados que ele já tem. Ele tem os dados iniciais, ele precisa procurar dados secundários para firmar aquela hipótese diagnóstica, mas para poder firmar a hipótese diagnóstica, ele precisa conhecer doenças, ele precisa conhecer sinais, sintomas, para poder direcionar isso de uma maneira adequada. Então, a gente vê a complexidade, né, de um raciocínio clínico e que a gente precisa realmente treinar os alunos, e eles gostam muito disso, porque é um estímulo, né, para eles aprenderem mais nas aulas teóricas e ainda então nas aulas práticas. Esse é o objetivo principal, né? Então, esses componentes, né, do raciocínio clínico, né, os alunos precisam pensar isso como uma busca, né, pelo diagnóstico, né? É uma dependência que a gente tem muito grande dos nossos conhecimentos e aptidões. O aluno precisa ter esses conhecimentos e aptidões, principalmente por meio de estudo das doenças, né? E a pedra fundamental desse diagnóstico do raciocínio clínico é a construção de uma história clínica adequada e um exame físico completo. Então, a gente precisa treinar nos alunos a semiotécnica do exame físico da anamnese, mas também habilidades de comunicação, percepção do paciente, né, a sagacidade do aluno e a inteligência emocional, né? Então, a integração de todas essas informações que a gente consegue, né, na história clínica, no exame físico, e amparados pelos conhecimentos e aptidões do aluno, ele consegue formular hipóteses diagnósticas adequadas, né? E com isso, depois, né, propor uma maior investigação laboratorial ou de imagem para chegar num plano terapêutico adequado, né? E a gente precisa, talvez, desmistificar um pouco a ideia, o medo do aluno no raciocínio clínico, que existe uma diferença muito grande entre erro médico e erro de diagnóstico,
né? O erro médico, né, pela legislação e pelo Código de Ética Médica, ele só existe, né, se você, na verdade, tiver problemas com relação à imperícia, imprudência e negligência. Mas o erro do diagnóstico seria um erro de raciocínio clínico. São coisas diferentes, né? Então, assim, essas competências que a gente precisa que o aluno, na verdade, tenha na hora que acabe, né, o curso de medicina, está muito voltado de como a gente precisa estimular o raciocínio médico dele, clínico. A gente sabe que as principais competências, né, do nosso aluno deveria ser conseguir atender 80% de uma demanda de uma UBS, né, saber encaminhar os outros 20%, saber manejar pacientes de urgência e emergência, saber interpretar artigos científicos e ser protagonista do próprio aprendizado. Mas vocês vejam, então, se nós preparar um aluno, né, para sair da faculdade, para ser um aluno, né, que seja transformado no médico generalista, ele precisaria, né, trabalhar muito bem numa UBS, né, e trabalhar muito bem numa unidade de urgência e emergência. Nós temos que amparar o aluno nesse sentido, tanto de mostrar os caminhos de conhecimento, mas de mostrar como é feito esse raciocínio clínico para ele chegar a um bom diagnóstico e a um bom plano terapêutico. Mas vejam o grande problema, né? Estatisticamente, os locais ou especialidades onde é mais comum os erros de diagnóstico, que são erros de raciocínio clínico, são em quais? Né? Pronto atendimento e pronto-socorro, ou seja, serviços de urgência e emergência, para onde nós estamos habilitando o nosso aluno, né? Atenção primária à saúde, né? É a segunda causa, o segundo local onde mais acontece erro diagnóstico, ou seja, medicina da família e da comunidade, e em terceiro lugar, pacientes em enfermarias de clínica geral. Então, estatisticamente, são os locais de maior erro de diagnóstico, né? Então, assim, e é justamente para lá que nós estamos encaminhando o nosso médico generalista, que nós, na verdade, traçamos isso como meta para formar os médicos. Então, aí está a nossa grande responsabilidade, né, de nessa fase profissionalizante do curso, treinar os alunos para o raciocínio clínico, para que esse erro diagnóstico, né, seja o menor possível, porque eles vão trabalhar justamente nas áreas onde, estatisticamente, é o local onde mais se faz erro de diagnóstico, né? Então, essa é uma visão que a gente precisa ter, né? E o erro, né, do diagnóstico, né, basicamente é um erro cognitivo, né, que é basicamente o raciocínio clínico equivocado, né? Quando a gente faz um diagnóstico errado, né, tem um raciocínio que não resulta, por exemplo, num diagnóstico, num tratamento adequado, a gente tem várias situações dentro do ambiente médico. E algumas situações de raciocínio, de erro cognitivo, basicamente primário, não existe culpa nisso, né? Por quê? Porque a doença pode ser muito rara, pode ser uma doença desconhecida, pode ser uma doença de apresentação atípica, pode ser uma impossibilidade de obter uma história por dificuldade de comunicação com o paciente, por exemplo, um paciente confuso ou que mente. Isso são situações onde o diagnóstico pode sair errado, mas não é uma culpa intrínseca do médico ou do aluno, né? Nós temos, né, problemas que podem levar a um raciocínio clínico errado do sistema, né, recursos alterados, exames errados, logística inadequada, sobrecarga de volume de atendimentos, né? E temos aquilo que a gente precisa garantir que o aluno consiga fazer da melhor maneira possível, porque isso ele pode adquirir, né, durante, né, toda essa fase que ele percorre durante o curso médico, que é adquirir a maior quantidade de conhecimento adequado, saber fazer uma coleta de dados com um exame físico adequado, sintetizar esses dados, saber interpretar dados e testes, formular hipóteses diagnósticas adequadas, verificar suas hipóteses e chegar num diagnóstico final para uma conduta terapêutica, né? Então, o raciocínio clínico, né, que a gente precisa garantir para o aluno é nessa esfera puramente cognitiva, sabendo que existem situações de sistema e situações sem culpabilidade que são inerentes a todo o processo, né, do diagnóstico médico, né?
E aqui também os fatores responsáveis por erros diagnósticos, vocês vejam que 7% só são aqueles erros onde não se tem uma culpa, né, específica. 19% são erros devido ao sistema. Agora, 28% são erros cognitivos. E quando a gente soma erros cognitivos e erros de sistema, 46%. Né? Então, se o aluno não está preparado cognitivamente para fazer uma coleta de dados, um exame físico, um raciocínio adequado, num sistema, por exemplo, sobrecarregado, como vários pacientes no pronto-socorro, né, a chance de ter um raciocínio equivocado e um diagnóstico errado é muito grande. Né? Então, é um problema que a gente precisa realmente fazer o aluno entender nessas nossas aulas, onde a gente dá casos clínicos e fazer eles pensar, né, sobre todas essas situações que podem acontecer. Né? E uma dica, quando a gente faz raciocínio clínico com o aluno, é sempre pedir para ele perguntar o que mais pode ser além daquele diagnóstico. Né? Porque, assim, o ser humano, né, tem uma tendência, uma inclinação a buscar rapidamente uma explicação que satisfaça ele mesmo. Então, às vezes, o aluno, ele lê um caso clínico e ele acha que é uma das coisas e ele simplesmente fixa naquele diagnóstico que ele encontrou na cabeça dele pela primeira vez. E ele não abre a cabeça para fazer hipóteses alternativas. Né? E isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Né? Então, existe uma análise que mostrou que a análise dos erros mostrou que a causa mais comum de erro cognitivo para um diagnóstico errado foi o viés denominado fechamento prematuro. Né? Esse viés ocorre pela tendência da gente acreditar excessivamente em uma primeira impressão, ou no primeiro padrão reconhecido, ou na primeira hipótese diagnóstica, e a gente simplesmente para por ali e não consegue formular e pensar, pode ser outra coisa. Né? Então, o raciocínio clínico é muito importante, né, essa ideia de tirar da cabeça do aluno que ele lança uma hipótese e ele fica com aquilo. Né? Ele precisa ser estimulado a produzir outras hipóteses alternativas, né, que às vezes pode ser o diagnóstico correto um pouco mais ali na frente. Né? E para finalizar, para te conversar um pouquinho, então o que a gente avalia quando a gente está fazendo um raciocínio clínico com o aluno? Nesse raciocínio clínico, ele é tão amplo, né? Ele vai desde a aquisição de conhecimentos da área básica, desde de adquirir conhecimentos na área mais profissionalizante, desde o treinamento da semiotécnica de coleta de dados e de exame físico, né? Desde a estruturação do aluno como um ser humano que saiba usar lógica, que saiba usar ética, né? Que esteja comprometido com o seu profissionalismo. Então, tudo isso, né, a gente pode avaliar dentro de uma sessão de raciocínio clínico, de um caso clínico, tanto teórico na sala de aula, quanto na beira de um leito, quanto na UBS. Né? Então, o raciocínio clínico, que o fim final seria o bem do paciente através de um diagnóstico correto e de um tratamento adequado, né? No raciocínio clínico, eu posso avaliar todas as grandes competências de um aluno que chegue no final do curso como médico generalista. Ou seja, todo o conhecimento que ele adquiriu em termos de área básica, fisiologia, fisiopatologia, anamnese, exame físico, exames complementares, né, procurar evidências, usar raciocínio lógico compromissado, ser ético e prestar atenção, né, no profissionalismo que ele precisa ter, né, na identidade médica, que é basicamente o raciocínio clínico com humanismo, né, que molda essa entidade profissional, né, para chegar sempre num diagnóstico correto e num tratamento adequado. Né? Então, o raciocínio clínico ele é um elo, né, entre todas as grandes competências necessárias à formação de um bom médico. Então, assim, precisamos estimular o raciocínio clínico do aluno, né? Dentro da aula, na verdade, a minha experiência é fazer isso sempre que eu possa, né? Cada aula de farmacologia tem um caso clínico, às vezes a gente perde uma maneira, entre aspas, de dizer, né? Mas perde aí uns 30 a 50 minutos da aula discutindo aquele caso clínico, né? Para que ele sirva de um exemplo muito adequado, prático, para os outros 3 ou 4 tempos que a gente vai ter a seguir, mas que o aluno vai estar extremamente estimulado, né, e sabendo o quanto realmente é necessário
aquele conhecimento teórico que ele vai ter naqueles momentos a seguir. Tá? Era só para a gente poder, né, conversar alguma coisa sobre raciocínio clínico e, de repente, estimular alguma coisa, né, sobre conversa, ou como a gente pode fazer isso no dia a dia da sala de aula. Né? Sim. Professor, muito obrigada, né? Que aula que a gente tem, né? Cada vez mais me convenço que o nosso projeto já é um super caso de sucesso, assim, né, Gil, nessa ideia dos relatos de experiência, porque como um vai complementando o outro, incrível, né, incrível. Muito obrigada, professor, desde já, novamente, né, por essa disponibilidade. Antes de fazer aí meus comentários, não sei se tem algum colega que quer comentar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta para o professor, fiquem à vontade, abrir o microfone e falar, gente. Tudo certo? Eu já estou com o microfone aberto aqui, Deise. Vai. Não. Professor Luiz, como é bom sempre ouvi-lo, né? Porque é de uma clareza gigante em relação à especificidade do conteúdo, a dimensão técnica, né? E também a como articular isso, né? De forma, eu vou dizer assim, a se tornar aprendível ou ensinável, vamos dizer assim, porque acho que é disso que se trata, é essa preocupação que se tem, né? Quando o professor traz no início, né, a questão do caso clínico, e agora no final fecha dizendo, né, eu perco 40, 50 minutos discutindo o caso, eu diria que esse é o maior ganho que o professor tem na aula, né? Porque quando a gente discute os processos de aprendizagem, a gente fala da necessidade de mobilizar o estudante para aprender. E isso que o professor faz é criar a necessidade ele consegue fazer essa articulação, né, entendendo aonde que ele vai usar aquilo, qual que é a finalidade, qual que é a função disso. Então, achei isso fantástico. A Deise, ela tem uma metáfora, que eu não tô com folhinha bem pequena aqui, né, mas ela diz que para uma aula a gente tem que ter 3 momentos, né, o momento de início, que é quando a gente mobiliza, onde a gente faz a articulação e aonde a gente fecha com determinado feedback em relação às intenções iniciais da aula. E isso é feito de uma forma espetacular nessa condução, porque eu vi, professor Luiz, na descrição de uma aula que o professor faz exatamente esses 3 momentos, né? Porque o que a gente percebe muito é um foco muito relacionado ao conteúdo, onde nesses 3 momentos da minha dobradura aqui, a gente fica muito circulando no meio, né? Porque é muito conteúdo é no meio, tá? Mas o que o aluno faz com esse conteúdo? Ele precisa ter essa compreensão inicial para ir atribuindo sentido para isso de algum modo, né? E precisa fechar isso também. Então, quando se resolve o caso clínico, quando se entende, a gente consegue, de alguma forma, entender como é que o aluno também se apropriou daquele conteúdo da aula em relação, principalmente, a um recorte inicial da fala do senhor, professor, de que ele não vai ser um médico oncologista, mas de que nessa UBS, nessa enfermaria, nesse pronto atendimento, onde ocorre esse percentual tão grande de erros de diagnóstico, né, como o senhor diz, é ali que ele vai precisar usar isso, e ali ele é o médico da família, ele é o médico generalista, e o que ele precisa ter construído é esse raciocínio. Então, fiquei bem encantada, diria que como aprendizado para a OPP, desde em dimensão de conteúdo, marcou a questão do erro médico com o erro de diagnóstico, porque essa é uma discussão que a gente faz na disciplina também, clareou, então, como professora também, na parte técnica, vamos dizer assim, de apropriação de conteúdo, também tive um recorte que foi bem interessante nesse sentido. Obrigada, professor, muito obrigada mais uma vez. Isso aí, Gil, a gente não é à toa que a gente estava em outra reunião do IDOMED, né, e que lá ficavam falando que o melhor dos cursos de medicina são os professores.
E o melhor somos nós mesmos, nós temos que acreditar nisso. A tecnologia vem, ela agrega, ela dá um up, mas se a gente não souber o que está fazendo dentro de sala, não tem curso bom, né? E aqui o quanto é bom nós nos ouvirmos de novo é isso, porque a gente vai aprendendo de fato. Como costume desses momentos, assim, gosto de fazer esse fechamento, porque a ideia é que todos os nossos vídeos, eles já estarão em breve no YouTube. A Gil é a nossa youtubeira, se é que existe essa palavra, ela que vai organizar toda essa parte, né, para disponibilizar para todos. Então, gosto sempre de fazer uma síntese, assim, para quem está começando, ou para o professor que está ouvindo, para a gente ter ideia. Quando o professor descreve, que traz o caso, queria fazer sugestões, assim, talvez da gente fazer um outro exercício, porque o professor Luiz traz isso muito bem definido lá para o grupo do M5, M6 em diante de trabalho, né? E que já teve a propedêutica no M4, já teve uma discussão de anamnese, mas assim, a gente sempre tem que pensar o curso como um todo e como discutir o eixo da humanidade de modo transversal, a gente sempre vai fazer essa defesa, mas também a questão técnica. Então, por vezes, seria legal a gente apresentar casos incompletos e dizer assim, olha, o que vocês acham? Qual é o dado que está faltando aqui? Que pergunta a mais vocês fariam para poder fazer uma intervenção na ordem que for? Outra forma que fica bem legal de fazer é a gente apresentar o caso de trás para frente, dar a situação resolvida e dizer o que poderia estar por trás aqui, né? Olha, é um paciente masculino tal que foi encaminhado desse jeito, tudo que foi feito, o final do caso, e se desmonta isso, hipoteticamente simulando que pessoa é essa, que contexto que teria provocado aquela doença, porque daí você vai abrindo o horizonte para ampliação de hipóteses de um outro jeito, no sentido inverso, resolvido por um médico, e daí o estudante vai imaginando qual é o contexto que aquilo poderia ter sido desenvolvido. E se você não consegue discutir todas as hipóteses, escolham duas e digam como é que vocês pensaram. Naquele dia, vão selecionando, façam as anotações, né, chamando, olha, a gente pensou que isso aqui podia ter sido causado por uma ingestão de álcool, sei lá, estou chutando coisas porque a gente não é da área, né, mas a gente tenta contribuir sempre, para que eles enxerguem novas possibilidades. Daí talvez a ingestão de álcool não tivesse nada a ver e você, como médico, você diz, não, olha, o álcool aqui não influencia por causa disso. Ou sim, o álcool seria um determinante que às vezes não foi dito, que é o escondido, a alimentação equivocada, um uso de medicação dobrado, sei lá, qualquer coisa assim. Porque daí essa questão das hipóteses, a gente precisa mostrar os vários caminhos, né? Existe uma historinha muito bonitinha de um filho que vai para o pai com uma tangerina na mão, né? A gente chama tangerina aqui, então vou usar essa metáfora. E que mostra assim, pai, me dá o começo, né? Que é aquele furinho da tangerina. A gente às vezes precisa dar o furinho da tangerina. E quando apresenta, essa é uma discussão que fizemos lá no Conversa de Professor que a Gil conduziu com a inserção de literatura, os casos clínicos são muito didáticos e são super importantes. Super, mas a gente precisa provocar coisas que não sejam tão didáticas. Às vezes, um recorte de literatura com aquele fundo literário, que é uma história, é romantizada, tal, traz um contexto que você pode discutir um paciente real, que é da literatura descrito. Ai, puxa vida, se ele fosse seu paciente, que perguntas a mais você faria para ele? Né? Imagina, simula. Então, gosto de dizer essa parte metodológica que é para ampliar, né, essas possibilidades de trabalho, sempre visando o quê? Aqui é o ponto central, a pedra fundamental, foi essa sua expressão, né, professor Luiz? A pedra fundamental do raciocínio pedagógico. A gente desenvolver a metacognição da medicina, o pensar sobre o próprio pensamento da medicina. Somente assim a gente alcança as 5 competências que o professor apresentou ali, né? Porque os alunos vêm ansiosos. Essa semana mesmo eu ouvi um aluno dizendo assim, puxa vida, professora, o professor demora tanto para explicar um assunto X de uma disciplina Y, né? E a minha colega, em 20 minutos, ela me explicou tudo e ficou muito melhor. Eu disse, ótimo, você assistiu a aula do professor? Assisti. Você leu o material que o professor indicou? Eu li, e realmente tinha lido, né? Porque ele já tinha me falado. Então, por que essa síntese fez sentido?
Porque eu já tinha feito tudo isso antes? Eu disse, sim, meu querido. É por isso, né? E a vida não vem desse jeito em 20 minutos a explicação. Não é abrir o Insta e puxar um infográfico, uma figurinha para ter explicação de como a doença, como o paciente vai se apresentar. Você precisa pensar sobre isso. Então, enfim, né? Não quero me estender aqui, porque não é a intenção, mas dizer disso que metodologicamente, se isso é o foco, se essa é a forma de ensino, esta, minha última contribuição, prometo. Este deve ser, desculpem, o foco da avaliação. Não adianta ficar fazendo perguntas aí só conceituais. Se o foco é o raciocínio, que é o mais importante, aqui a gente está com professoras da área da saúde coletiva, a professora Rosana, a professora Débora e Fabiola, numa área mais específica, mas se a gente visa isso, a gente deve também avaliar isto. Não adianta ficar só no conceitual. Né? Aqui, deixa eu só olhar minhas anotações aqui, mas eu acho que retomei tudo o que gostaria, né? Para que eles entendam também que aquele aluno que está tirando 10 em tudo, conceitualmente, não necessariamente será um bom médico, né? Não necessariamente. E pior, gente, vou dizer que ninguém nos escute, pelo amor de Deus. Só entre nós, professores, que é conversa de professor mesmo. Dificilmente será o melhor médico. Né? Porque ele fica na linha da teoria, e a teoria ela é fácil de encontrar. A gente pega um começo, meio e fim no livro e entende, tá tudo certo. É um raciocínio de uma linha só. Fazer aquele espectro ali que o professor Luiz nos apresentou é o mais difícil. E para isso, o estudante precisa estar disposto a pensar por outros caminhos, de modo divergente, de modo prático. Ele precisa experimentar isso, porque este estudante conceitual, ele vai encontrar muita dificuldade no exercício da medicina. Muita. É aquele que diz, mas o paciente não fala, mas ele não me disse, mas eu não tenho culpa, né? Porque ele não vai pensando como deve pensar. Ele vai ficar só com o livro na cabeça. E isso, né, para quem está trabalhando com o M7, por exemplo, com o M5, que eles são tão ansiosos por essa coisa da medicina, a gente precisa desmontar, né, que não tem livro didático que dê conta dessa vida. Mas enfim, gente, a gente se empolga, né? Até colocar o paciente, eu entrei naquele quarto, mas o paciente não é bom. Não é bom para mim conversar, não é bom para mim fazer o exame físico, então eu vou para outro quarto. Isso. E aí começa, né? Não, você vai fazer nesse. Porque se você fosse o médico do paciente, você não vai poder escolher numa sala de emergência. Você tem que aprender. Então, o paciente pode falar ou não falar, né? Então, assim, pode falar outra língua, como aqui em Jaraguá, que tem paciente que só fala alemão, vai ter que pegar alguém da família para falar, não vai entender, às vezes, algum linguajar, né? Uhum. Então, assim, o paciente que fala tudo menos o que o médico quer, né, Fabiana? É aquele que a gente está perguntando uma coisa e desvia, né? Que você leva meia hora para tirar uma história, né? Então, tá no livro, né? Então, essa variação de paciente, esse dia a dia mais difícil, né? É longe da teoria, né? É longe do teórico que a gente dá na sala de aula, né? E eles vão ter que reconhecer essas dificuldades e saber lidar com essas dificuldades, né? Mas eu não posso tirar uma história boa, professor, para aquele paciente não fala legal. A história não fica boa por causa do paciente, vai ficar boa por causa de você. Exatamente. Que vai ter que achar outras técnicas para poder conversar com o paciente e saber o que está acontecendo com ele, né? Exatamente. O paciente fácil é fácil para todo mundo, né? Eu quero ver o paciente difícil. Né? O que e isso vale para a gente, né, professor? Aluno bom é aluno bom, ele vai. O nosso desafio é aqueles que não falam, não vão. Não, exatamente. Muito bem, gente. Estendemos um pouquinho, mas a conversa sempre é boa. Muito obrigada pela presença de todo mundo, né? E vamos trocando. Pode falar, Fabiola. Não, também gostei muito da... Então tá bom. Também gostei bastante. Obrigada, pessoal. Que bom, obrigada. Obrigada, professor Luiz. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite, gente. Boa noite. Até. Tchau. Tchau. Tchau.